Deputado, a gente tem vários assuntos para tratar com o senhor, mas hoje eu quero começar perguntando sobre a última decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é a sua análise sobre os movimentos do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes diante de mais essa determinação? Bem-vindo. Evandro, a minha posição é muito clara sobre isso. Acho desnecessário a prisão domiciliar, caracteriza-se por uma necessidade de cercear atividades de uma pessoa, vale para o ex-presidente, vale para qualquer cidadão que tenha uma capacidade de intervir, de cercear, de constranger o exercício da justiça. E efetivamente não é isso que se poderia temer. O presidente já cerceado pela tornozeleira eletrônica com limites determinados, acho que essa ação é exagerada. Se ela foi motivada por ontem o presidente se manifestar em manifestações que aconteceram no Brasil, acho que se trata também de um argumento injustificado. Portanto, acho que errou, como uma série de medidas tem acontecido a partir do Supremo, que eu acho que escalam o clima político no Brasil. Eu fui, no tempo anterior, para fazer um paralelo, fui muito crítico daquilo que eram excessos que aconteceram durante a Lava Jato. E acho que nesse período recente nós temos tido um ativismo judicial, um protagonismo exagerado do Supremo, e acho que esse fato é mais um nesse sentido. Eu puxo o fio nesse tema que nós estamos tratando, deputado, para perguntar para o senhor como o senhor avalia que vai ser essa retomada dos trabalhos com a possibilidade de mais pressão, principalmente da oposição, para que projetos como o da anistia para os condenados do 8 de janeiro e o outro projeto que também, de certa forma, avalia, por meio do Legislativo, a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, possam passar. Eu acho que nós vamos ter um clima de crescimento da tensão política do país. Acho que nós vamos ter a temperatura elevada. E acho que isto, lamentavelmente, pode dificultar que questões muito relevantes possam ser atendidas da forma como seria necessário. Primeiro, o próprio debate econômico a partir das tarifas. As tarifas impõem toda uma discussão sobre como agir diante disso, e agora que já estão determinadas algumas delas, que tipo de reações, que tipo de proteções pode acontecer com relação aos setores atingidos, que tipo de desdobramentos nós podemos ter do ponto de vista tributário também. Além disso, nós temos uma pauta muito cheia agora no segundo semestre. Nós temos duas medidas provisórias do setor elétrico, a 1.300 e a 1.304. Nós temos uma medida que veio ao tempo do IOF, Evandro Cine, que foi a discussão que não se teve com a ênfase necessária, está na medida provisória 1.303, que estabeleceu um adicional de cobrança de imposto de renda sobre letras do setor imobiliário, LCI, LCA do agro, LCD, que são as letras de desenvolvimento, taxaram os fiagros e taxaram tantas as debêntures de infraestrutura como as debêntures incentivadas. O debate em torno do IOF jogou para um plano secundário essa discussão. Então, são várias matérias que estão na pauta aí e que nós vamos ter uma situação de tensão política que poderá dificultar que essas outras matérias sejam analisadas. Aproveitando que nós estamos então com os bastidores de Brasília, vai lá, Zé Maria Trindade. Perfeito. Deputado, voltando um pouco aqui sobre a institucionalidade do Congresso Nacional. Eu acho que Ulisses Guimarães jamais poderia imaginar chegar a uma situação assim. Um senador da República, não vamos nem discutir quem é, o que é, mas tornozelado, né? Em pleno aeroporto na chegada, tornozeleira eletrônica nele e, além disso, várias funções do próprio Congresso Nacional discutidos no Supremo. A Constituição original define que o parlamentar tem
teria, né, tem e até hoje, né, o Supremo como foro privilegiado, mas antes era preciso autorização do Congresso para que o deputado e o senador pudessem ser processados. Acho que não é hora de voltar a essa possibilidade, quer dizer, o poder se defender que está claramente sendo atacado por decisões do Supremo Tribunal Federal, afrouxaram demais, porque a imunidade parlamentar não é um direito individual, né? É um direito coletivo dos eleitores, né? Como é que se vê essa situação, essa relação do Supremo com o Congresso Nacional? Eu, sinceramente, Zé Maria, eu preferiria pegar pelo outro lado. Porque uma ideia como essa poderia ser vista imediatamente e aí nós teríamos toda uma narrativa a enfrentar como um instinto de proteção corporativa do parlamento. Então, eu preferiria, ao invés de andar por aí, eu quero entrar aonde está, no meu entender, o nó da questão, que é o protagonismo exagerado que nós temos do Supremo Federal nesse instante. É a minha convicção de que isso não pode persistir dessa forma. Nós temos um Supremo que discute a questão dos descontos do INSS. Nós temos um Supremo que intervém e acompanha o debate sobre planos de saúde complementar. Nós temos um Supremo que intervém em todos os lados da vida do país. Muitas vezes se usa como argumento que o parlamento não tem exercido algumas determinadas decisões, não tem tomado essas decisões e se escuda nisso para dar um passo além. O parlamento tem um tempo que é um tempo da própria maturação da sociedade. Quando há consenso, se caminha de uma forma célere. Quando a matéria precisa ser constituída a partir de uma maioria, de uma forma muito equilibrada, aí você tem um outro momento. Então isso precisa ser reconhecido. Quando não se legisla, é um ato deliberado, porque não se constituiu um consenso em torno disso. Mas baseado nisso, o Supremo tem feito um ativismo, tem entrado em assuntos e hoje nós vivemos essa situação limite. Acho que o reequilíbrio passa pelo Supremo retomar aquilo que é a sua competência originária, que é exatamente discutir temas constitucionais e não hoje esse escopo tão abrangente que tem sido a sua interpretação. E mais do que isso, acho que é uma questão fundamental que tenha um limite para decisões monocráticas e que nós tenhamos um limite também para acionar o Supremo. No caso, por exemplo, nosso do parlamento. Se toma uma decisão por maioria, ela se constitui e aí minorias parlamentares acionam de uma forma descriteriosa o Supremo. Descriteriosa, eu estou querendo dizer o seguinte, sempre para burlar a maioria, ou seja, é a minoria que acaba muitas vezes prevalecendo com o auxílio de um outro poder. Não há uma institucionalidade que a isso possa resistir.